já trabalhamos alguns conceitos teóricos bastante fundantes, já conseguimos perceber essa noção do social, né? Dessa interação, tendo como mediadora a linguagem. E agora nós vamos pensar um pouquinho desse processo interativo, as implicações entre esse processo interativo e as variações linguísticas, né? O porquê que nós devemos pensar sobre variações linguísticas, sobre variantes linguísticas, quando eu falo de processos interativos, ok? Vamos lá? Os processos interativos e as variações linguísticas. A língua visa a interação social, né? Eu acho que isso está bastante óbvio. Se você percorreu todos os nossos blocos, né, de maneira sistemática, bloco 1, bloco 2, bloco 3, se você conseguiu assisti-los de maneira sistemática, eu acho que esse conceito já está bastante calcado, né? A língua visa a interação social. Mas, olha aqui uma adversativa, né, pessoal? Mas, antes de tudo, concretiza-se, né? Ela consegue se materializar no quê? Né? Onde a língua consegue se materializar? Nos atos individuais de fala, tornando comum e inevitável as variações ou variantes linguísticas. Então, já que a língua, ela visa, ela objetiva, ela tem como finalidade a interação social, qual é o momento que eu consigo materializar essa língua? Né? Eu consigo materializar essa língua nessa variante que é socialmente construída e constitutiva, né? Já que a língua é um fenômeno social. Correto, pessoal? Viram como tudo vai, como eu falei, né? Lembra do 8, né? Do símbolo do ad infinito, né? Nós estamos realmente, cada conceito, um encadeando com o outro, um se encaixando com o outro, né? Nessa grande ciranda, né? Nessa grande brincadeira, né, que são esses conceitos, né? Concretiza-se no quê? Nos atos individuais. O que é um ato individual? Vamos dar um exemplo de ato individual. A fala. A fala é um ato individual. A fala é uma manifestação individual da língua, né? Então, já que a língua é uma ferramenta de interação social, já que a língua se concretiza, se materializa nesse ato individual da fala, o que nós encontramos dentro desse ato individual da fala? As variações, a heterogeneidade, a diversificação própria de cada subjetividade, né? Que é a variante linguística. Com isso, nós podemos, né, conceituar, de acordo com Taralo, as variantes linguísticas. Então, o que são variantes linguísticas? São, portanto, diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto, pessoal, tá? Em um mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de variantes dá-se o nome de variável linguística. Vocês vejam que num dos capítulos de Grande Sertão Veredas, né, do nosso querido Guimarães Rosa, eu tenho uma página inteira, né, de variantes linguísticas para demônio. O pé preto, o grandão, o piludo, o inimigo, e assim por aí vai, né? Nesse sentido, que eu gostaria que vocês pensassem na variante linguística, certo? Nesse sentido, no mesmo contexto, diversas maneiras de se dizer a mesma coisa, mas com o mesmo valor, com a mesma força, tá? Eu estou falando de força nessa interpretatividade, tá? Eu estou falando de força nessa expressão. Se não tiver a mesma força, o mesmo valor, no mesmo contexto, não é uma variante linguística, tá, pessoal? Então, por isso eu devo pensar em variável linguística dessa forma, tá? Essas variações, muitas vezes, né, essas variações da linguagem, muitas vezes estão condicionadas por inúmeros fatores. Claro que se eu estou falando de ser humano, eu estou falando novamente dos fatores. Lembra dos dois principais fatores que nós iríamos nos deter, no social e no biológico? São condicionados por inúmeros fatores, né? Tanto externos ao funcionamento da língua, ou seja, de ordem social, cultural, religiosa e outras. Como inúmeros fatores externos ao funcionamento da língua? As novas normas gramaticais brasileiras são fatores externos da língua, que vão interferir nessa variação,
tá? É um fator externo. Tá? Ele foi impingido, ele foi imposto, ele foi condicionado. Tá? Ele foi sistematizado. Norma é sistema. Tá? E aos fatores de ordem social, de ordem interna, né? Culturais, religiosas, entre outras. Eu posso perceber, por exemplo, né, vogais mais abertas no norte do Brasil e vogais mais fechadas no sul do Brasil. Alguns teóricos têm isso em detrimento ao clima. Né? Então, por isso eu estou falando de ordem de fatores externos ao funcionamento da língua e fatores internos de ordem social, cultural, religiosa e outras. Né? Se você entrar em algumas comunidades de religiões muito fechadas, por exemplo, você vai perceber que eles jamais vão se referir ao diabo, por exemplo, pelo nome. É o outro, aquele, esse. Ai, será que foi ele? Ele? Por quê? Porque foi condicionado socialmente, culturalmente condicionado, que o nome, falar esse nome é trazer essa entidade mais próximo de quem o fala. Então, esse é um pequeno exemplo do que nós estamos falando de fatores externos que vão interferir nessas variações de linguagem e fatores de ordem social, cultural e religiosa. Com isso, nós temos um exemplo aqui, ó. Você me conhece? O Senhor me conhece? Velho, me conhece? Vocês vejam que eu tenho 3 formas, 3 maneiras, 3 variações da linguagem, condicionadas a fatores externos, ao funcionamento da língua, condicionadas também a fatores de ordem social, cultural e religiosa. São variantes linguísticas, de formas de dizer a mesma coisa em um mesmo contexto, com o mesmo valor de verdade. Então, por isso eu posso dizer que você me conhece, o Senhor me conhece e ó velho me conhece, são variantes linguísticas. Não aliem palavra à variante linguística. A variante linguística não necessariamente é uma palavra. Ela pode ser um enunciado, ela pode ser uma glosa, ela pode ser um grande pensamento. Tá? A variante linguística, você deve pensar, ela está condicionada a um fator externo da língua, ela está condicionada a um fator social, a um fator cultural, a um fator religioso? É nesse sentido que eu gostaria que vocês pensassem. Ela é uma variante linguística porque tem o mesmo valor. É claro que se você pensar, voltemos ao nosso slide, no último anunciado, se você está no sul do Brasil me assistindo, você pode dizer assim, mas professora, a última frase, ó velho me conhece, ela não tem o mesmo valor, porque aqui no sul do Brasil, se eu chamo de velho, de ó velho, eu estou ofendendo uma pessoa. Então vocês vejam como também interfere na variante linguística o contexto social, pessoal. Por quê? Pensemos juntos. Aqui no sul, quando eu chamo alguém de velho, eu posso estar ofendendo aquela pessoa. Eu, pelo menos, não gosto que me chamem de velha. Agora, como tia, a primeira vez que me chamaram de tia, gente, eu fiquei bem desconfortável, sabe? Meu Deus, já sou tia, entende? Sabe quando os meninos que cuidam de carro, aqui no sul do Brasil nós chamamos de flanelinha, Ô tia, quer que eu cuide? Eu falei, nossa, Antes era ô guria, ô mina, agora é tia. Então, por isso que nós vamos pensar nesse sentido quanto às variações linguísticas.